Oi pessoal, o meu nome é Zé do Rock e esse é o quarto e último vídeo que eu estou fazendo a respeito da situação no Brasil, como estava até o fim do governo da Dilma. E esses vídeos foram feitos no tempo que a Dilma estava suspensa, né? E como esse último vídeo estava um pouco fraco, eu pensei eu faço um novo, já atualizado. Agora a Dilma não só está suspensa, como expulsa, empichada. Esse é o capítulo das abobrinhas, então vou pegar algumas críticas que o pessoal fez, a CLAMAP, a classe média antipetista, fez ao PT. E vamos começar com a questão: o Brasil estava virando uma ditadura socialista. Existe no mundo democracia autoritária, por exemplo, a Rússia ou a Turquia, quer dizer, um povo elege um presidente que é autoritário, quer dizer, processa um jornalista que é muito crítico, etc, né? Processa e prende e tal, né? Mas você pode falar em casa, no ônibus, num bar, você pode criticar o governo, que não tem problema. Fica problemático para você quando você fica muito ativo ou você conhecido. Aí fica um problema, porque aí você é um problema pro governo. Mas isso é democracia autoritária, pode-se também chamar de dita mole, né? A ditadura socialista já é bem outra coisa. Aí você não pode falar mal do governo nem no bar, nem no ônibus, nem em casa, porque talvez a tua mulher, o teu filho, não sei quem te dede, né? E claro, numa ditadura socialista não existe Estado de São Paulo, não existiria a Globo, a Veja, né, a Folha. E se existisse, esse pessoal ia falar muito bem do governo. Porque se falasse mal, bom, aí iam buscar você, te torturar um pouquinho antes, né? Aí talvez ainda te cortasse as bolas, talvez se o cara é um gourmet, o torturador ainda frita, ainda bota num pãozinho para te oferecer com maionese, né? Bom, o argumento que aí vem é: essa ditadura não é socialista, mas bem que eles gostariam que fosse. Bom, bem que gostariam que fosse. Pode falar que o Papa queria comer a irmã dele, ou que o Einstein queria matar a mulher dele, ou eu já tive muitas vezes vontade de esganar alguém, de matar alguém. Mas não pode, né? Então, vamos fazer o que agora? Tinha vontade de fazer isso, quer processar, quer prender todo mundo, porque já teve vontade de matar alguém ou fazer alguma coisa de ruim. Deve existir muito pouco país onde a mídia é tão contra um governo como o Brasil. E mesmo assim, não teve fechamento de jornal, a Veja continua existindo, a Globo, etc e tal. E não teve jornalista preso por criticar o governo. Nem o Sérgio Moro, por exemplo. O Sérgio Moro grampeou a presidente, botou os grampos, passou para a mídia e para a internet. Isso, teve um americano fez isso, né? E se chama Edward Snowden. Se voltar para os Estados Unidos, ele vai ter sorte se não for executado. O que a Dilma fez nesse sentido que fosse ditadura socialista ou ditadura de qualquer jeito? Quando ela estava ameaçada de suspensão, ela tentou chamar os militares ou alguma coisa? Nada. Muito pelo contrário, ela teve um negócio de participação popular, por exemplo, em Porto Alegre, onde o pessoal pode votar junto, qualquer um pode ir lá e votar também, qualquer cidadão pode votar pelo orçamento, ou discutir coisas da cidade. De qualquer forma, eu acho que dizer que o Brasil estava virando uma ditadura socialista é uma imensa bobagem. E uma ditadura socialista não se deixa suspender pelo Congresso. O
Brasil faz conluio com ditadura socialista. 3 anos atrás eu fui na Coreia do Norte. Eu cheguei no aeroporto e uma das primeiras pessoas que eu vi quando eu saí era um cara, não de olho espichado, branco, meio cabelo assim meio encaracolado, mas com uma calça curta e uma camisa da seleção brasileira. Falei, pô, esse cara aí não pode ser coreano de jeito nenhum, né? Então, e era um cara que trabalhava do lado brasileiro na Coreia do Norte. E no fim eu até descobri que o segundo maior parceiro comercial da Coreia do Norte é o Brasil. A gente vai falar, o Lula. Não, não foi o Lula. Isso, as relações diplomáticas começaram no governo do Fernando Henrique. O Brasil é isso mesmo, desde os anos 70, o Brasil tenta fazer uma política independente dos Estados Unidos, e eu acho bom isso. Afinal, os Estados Unidos sempre querem impor ao mundo, falam, não, você não pode fazer negócio com Cuba, né? Mas pode fazer negócio com a China, porque eles também fazem, né? Porque o negócio da China é um negócio da China, então vale a pena. Então, praticamente todos os países do mundo tiveram que desreconhecer o Taiwan para reconhecer a China. Para que fizeram isso? Por motivo claramente financeiro ou econômico. Todo mundo quer fazer negócio da China. Então, é errado isso? Bom, moralmente né? Afinal, o Taiwan não é mais reconhecido, uma democracia, e a China, que é uma ditadura, a maior do mundo, todo mundo reconhece ela. Então, esse mundo não tem muita moral. Agora, imagina se o Brasil falasse, não, nós não vamos fazer mais negócio com a China, vocês querem isso mesmo? Eu calculei mais ou menos que um brasileiro teria deixado de ganhar uns $500 por ano se não fizesse negócio com a China. Quantos brasileiros iam dizer, não, nós temos que ser moralmente perfeito? Eu acho que não ia ter muita gente, não. Moral limpa é bom, né? Mas não enche a barriga. Ninguém xinga o Brasil o governo por fazer negócio com a China, mas xinga o Brasil por fazer negócio com Cuba. E, na verdade, a Cuba, em comparação com a China, é uma mãe Teresa. Dissidente em Cuba vai em cana. Dissidente na China, ó, pimba. A Amnesty International calcula, porque a China não diz, calcula que sejam milhares de executados por ano. Então, existe uma boa diferença. Sim, o Brasil ajuda a Cuba, como ajuda muitos outros países, o que toda a mídia não fala. E o Brasil ajuda muitos outros países, como os países ricos ajudam outros países. E o Brasil, que está chegando aos poucos perto, também faz a mesma coisa. Mas essa ajuda de desenvolvimento nunca é uma via de mão única, né? Quer dizer, você ajuda um país e, claro, você conta com que esse país vai comprar coisa tua e não de outros países que não te ajudaram. Por isso que quando eu fui em Cuba, eu vi que os supermercados estavam cheios de produtos brasileiros. Acho que é o país que tem mais produto em supermercado em Cuba é Brasil. Bom, a Venezuela é uma democracia capengante, né? Aí eu penso, já tem gente falando, o Brasil vai virar uma Venezuela, né? Não vai ter mais o que comer. Eu não vejo por quê. A Venezuela caiu muito. Quando eu fui pela primeira vez lá, ela estava bem melhor do que o Brasil e ninguém lá queria saber de dinheiro brasileiro. E agora é o contrário. Agora você chega na fronteira, ninguém quer o dinheiro venezuelano, né? Um governo de esquerda pode ser um governo bom ou um governo ruim, como tem governo de direita que é bom ou governo que é ruim. E, na minha opinião, a Venezuela tem um governo de esquerda que é ruim. Mas, na minha opinião, o governo de esquerda brasileiro é bom. E eu
não só acho simplesmente porque acho, mas eu tenho muitos dados, vocês viram nos vídeos anteriores. O Lula visitou Cuba 4 vezes e a Venezuela 14 vezes. Mas não admira, afinal, o Lula visitou mais de 200 países, quer dizer, contando cada visita como um país. E a Venezuela entrou no Mercosul, quer dizer, sem dúvida tinha muita coisa para acertar. E agora, o país mais visitado pelo Brasil não foi a Venezuela, e sim a Argentina. Por causa do Mercosul também. O segundo país mais visitado também não foi a Venezuela, e sim os Estados Unidos, que não pertence ao Mercosul. Bem que gostaria, né? Mas o FHC visitou Cuba uma vez, visitou a Venezuela 5 vezes, mas se considerando que o FHC fez 39 viagens a outros países e o Lula 261, proporcionalmente o FHC visitou muito mais Cuba e Venezuela que o PT. E se você acha que é realmente ruim presidente brasileiro visitar Cuba e Venezuela, então reclama primeiro do Cuba, do Lula, mas reclame muito mais do FHC do que da Dilma. Afinal, o FHC e a Dilma visitaram Cuba uma vez. Só que o FHC visitou a Venezuela 5 vezes e a Dilma só uma. O Lula é milionário? Bom, a palavra milionário tem 2 sentidos. Um sentido é que a pessoa tem 1 milhão. Nesse sentido, nos anos 80, muita gente, quase todo brasileiro já foi milionário, porque tinha 1 milhão, porque era já uma televisão custava 1 milhão, coisa assim. Na Itália também já quase todo mundo era milionário. Agora, eles geralmente usam, a mídia usa essa palavra nesse sentido, mas espera que o pessoal entenda no outro sentido, no segundo sentido, que é um sentido mais generalizado. Milionário, que quer dizer uma pessoa muito rica. Bom, o Lula é uma pessoa muito rica? Não, eu não acho. Se você for falar classe A, B ou C ou D, o Lula é classe A. Calculo que ele tem uns 10, com a fundação dele, deve ter uns 10 a 20 milhões. Os Clinton têm 150 milhões de dólares. O Jorge Paulo Lemann tem 122 vezes mais dinheiro que o Clinton, que tem 7 a 14 vezes mais dinheiro que o Lula. O Lemann ganha mais que 1000 vezes mais do que o Lula. O Lula, entre os pobres, ele é rico, na população em geral, mas entre os ricos ele é pobre. Agora, o Sarney e o Collor, esses sim são ricos. Eu botei no Google, né? Sarney é milionário, não veio nenhum hit. Collor é milionário, não veio nenhum hit. Fernando Henrique, veio 3 hits. Lula, 1.700 vezes. Talvez eles tenham um pouquinho mais de dinheiro do que o Fernando Henrique, mas entre os outros, o Lula é dos mais pobres, mas nunca se falou de um presidente tantas vezes que ele é rico como sobre o Lula. Então, não é a quantidade de dinheiro que a pessoa tem que faz você pensar que ela é rica, e sim a quantidade de vezes que a mídia repete isso. Bom, agora eu preciso de uma cachaçinha. Essa é um rum que me dá de presente agora há pouco da República Dominicana. Saúde. Os 2 caras que mais ganham no mundo para dar palestra são Bill Clinton e o Lula. Mas claro, aí a Clamap vê as coisas diferentes. É indecente, 200 mil dólares por palestra. Bom, eu ganho 400 dólares por palestra, né? Ou se eu tenho sorte, tem muito público e é pago e tal, e eu tô talvez um pouquinho mais, mas agora se me pagassem 4 mil ou 400 mil, você acha que eu ia falar não, que isso é indecente, porque tem gente passando fome, por isso eu não vou pegar? Tá louco, ninguém faz isso. E a Dilma também já é milionária no sentido numerológico, quer dizer, o patrimônio dela passou de 1 milhão para 1,7 milhões.
O Aécio, por outro lado, tinha 600 mil, menos que a Dilma, e agora tem 2,5 milhões. É pelo menos o que diz o jornal O Globo. E o Globo, ou a Globo, não mente nunca, né? O PT gasta milhões investindo na sua inimiga, a TV Globo. Até por isso criticam o PT, né? Nós todos temos esse tipo de situação na vida, onde a gente tem que decidir entre ser pragmático ou se deixar levar pelo ódio, né? Você tem um chefe que te dá uma puta mijada, né? O que é que você faz? Em geral, você não faz nada, porque ele é o teu chefe e você não quer perder o emprego. A não ser que você já esteja com um outro emprego em vista, ou que você não aguenta mais. Bom, aí você manda ele pra puta que eu pariu, mas normalmente você engole, ou seja, você fica pragmático. Vamos dizer, se um cara no emprego engole a mijada do chefe, fala, sim senhor, tá certo, o senhor tá certo, e você gosta do cara, você vai dizer que o cara é pragmático. Se o cara perde as estribeiras e você gosta do cara, você vai dizer, bom, o cara mostrou firmeza, mostrou que tem caráter, né? Agora, se você não gosta do cara e o cara não reclama, aí você vai dizer, é um covarde, um bunda mole, né? E se o cara perde as estribeiras, você vai dizer, pô, esse cara aí não tem autocontrole nenhum, né? No caso do PT, com a Globo, o que o PT podia fazer? Ele, claro, ele preferiu ser pragmático, ou seja, investir na Globo, porque propaganda, se você não fizer propaganda na Globo, se o PT falasse, não, nós não investimos na Globo, porque são os nossos inimigos, aí a Clamar ia falar, esse PT são tão burros, gastam milhões em propaganda e 60% ou 70% do eleitorado eles nem conseguem, nem ouvem falar do PT porque estão assistindo a Globo. Então, seja o que for o que o PT fizer, tá errado. O PT explora médico cubano? Bom, o Brasil ajuda Cuba financeira e tecnologicamente. Em compensação, uma grande parte como eu já disse, do que está nas prateleiras de supermercado em Cuba, vem do Brasil. Agora, o problema é como Cuba pode retribuir isso aí. Como uma amizade, relações são sempre, né, um negócio recíproco. Então, como é que a Cuba poderia pagar isso? Mandando açúcar para o Brasil? Isso meio ridículo, né? Que nem tentar exportar gelo para a Groenlândia. Então, o que sobra para eles? Mão de obra especializada. Eles têm muito médico bom. Então, e o Brasil tem um problema, como muitos países na Europa e provavelmente no mundo inteiro, que cidade pequena do interior não tem médico. Isso é bom para o governo cubano, porque ele pode pagar pelo que está recebendo. É bom para a população, porque aí é bom, se é para um bom governo, se para o Estado tem mais dinheiro, a população tem mais dinheiro. E é bom para os médicos, porque os médicos ganham, mesmo 90% ficando com o Estado, eles ganham muito mais, 10 vezes mais do que ganhariam em Cuba. Então eles estão muito contentes. E para o Brasil é bom porque o Cuba pode botar médico em cidadezinha que não tinha médico, sem ter investido no estudo do médico e pagando muito menos do que para o médico brasileiro. O Brasil ajuda Cuba tecnológica e financeiramente, daí reclamam, falam, não, por que nós brasileiros, nós não estamos em condições de ajudar outros países? Tá, eles que se virem, né? Nesse sentido,
a Clamap não é nada social. Agora, quando chega na história dos cubanos, onde o Brasil, o Estado brasileiro está levando vantagem de alguma forma, pagando menos, aí de repente eles descobrem que eles têm uma grande afinidade com os médicos cubanos, os coitadinhos dos médicos cubanos. O que não pode é você criticar o Brasil num caso, porque o Brasil está perdendo em relação a outro país, e no outro caso criticar porque ele está ganhando. A única coerência que tem nisso é o ódio ao partido. Pode ser o que a mídia esteja dizendo o tempo todo, mas com razão e lógica não tem nada a ver. A Dilma merecia o impeachment? Claro, eu acho que não. Ela demitiu vários ministros por suspeita de corrupção, ela decretou novas leis contra a corrupção, ela deixou as investigações correrem e não tem nenhuma prova de que ela tenha recebido algum dinheiro. Além do mais, ela é caxias demais para isso. E se tivesse prova contra ela nesse sentido, teriam empichado ela por corrupção e não por pedalada fiscal, que foi mais uma desculpa que inventaram. Teve uma dúzia de estados brasileiros que estão com um negócio aí rolando por causa de pedalada fiscal. No mundo inteiro está cheio de governo dando pedalada fiscal, também nas Europa. Só que o que acontece? Normalmente o Tribunal de Contas vai lá e diz, ó, assim não dá, faz uma reprimenda. Não, tem que ser direitinho aí, tá? Agora, nenhum governo foi empichado por isso. Mas, claro, é um negócio legal, tá na Constituição, tem uma ou duas dúzias de motivos pelos quais um chefe de Estado pode ser empichado, e pedalada fiscal é uma delas. Agora, o Temer, por exemplo, ele passou anos informando a embaixada americana sobre política interna brasileira. Se ele tivesse uns inimigos bem poderosos ou bem numerosos, eles podiam também pedir a pena de morte para ele, porque no Brasil, desde 1800 e pouco, não tem mais uma execução, não tem mais pena de morte, não tem mais execução, mas tá na Constituição. Agora, imagina, quer dizer, eu não gosto do Temer, mas eu acharia absurdo ele ser executado. No caso da Dilma, não foi uma execução física, mas foi uma execução política. E, bom, muito senador falou que já tinham, antes do julgamento da Dilma, já estavam dizendo, não, eu vou votar pelo impeachment, o que num julgamento normal seria já motivo para desclassificar o jurado, porque ele não pode saber se vai absolver ou não antes do julgamento. Bom, esses senadores falaram que, na verdade, não é tanto por causa da pedalada fiscal, e sim porque ela arruinou o país economicamente. Só que o Brasil nunca teve tão bem como no governo da Dilma, e em governos anteriores o Brasil nunca teve tão bem como nos piores momentos da Dilma. Bom, o que aconteceu? Aconteceu foi, em resumo, que boa parte do capital ganhou com o governo do PT. Mas a mídia não foi uma dessas partes, muito pelo contrário, a mídia perdeu bastante, principalmente o jornal, mas não por causa do PT, e sim por causa da internet. E como qualquer parte do capital que não ganha com um governo esquerdista, vai ser contra um governo esquerdista. E a mídia conseguiu acirrar os ânimos da classe média, passar o ódio do PT para a classe média. Ela não passou ódio de corrupção. O PMDB participou do governo da Dilma o tempo todo, o PP também. E eles agora estão no governo, e onde está a classe média fazendo manifestação contra esse governo? Quando eu pergunto para esse pessoal por que você não está protestando, não, a justiça vai saber o que faz, agora ninguém mais tem pressa. Porque o ódio não era contra a corrupção, e sim contra o PT. Bom, e o que aconteceu politicamente?
o Eduardo Cunha estava ameaçado de cassação, pediu para o PT livrar a cara dele, né? E o PT falou, você vai me desculpar, né? Mas a gente não pode votar contra negócio de corrupção. Bom, aí o Eduardo Cunha se vingou e deixou passar o pedido de impeachment da Dilma. E o PSDB não tinha outra alternativa. Todo o eleitorado do PSDB estava esperando que o PSDB votasse contra a Dilma. E o PMDB e o PP tinham abandonado o navio uns meses antes, viram a popularidade estar caindo tanto desse governo, então a gente sai desse governo para tirar o cu da reta, né? E, claro, os ratos são sempre os primeiros a abandonar o navio que está afundando. Claro, aí eles só podiam ser coerentes e votar pelo impeachment, senão eles seriam considerados, continuariam sendo considerados cúmplices. Agora você pode falar, mas é culpa dele, porque é culpa do PT, que eles elegeram o Temer. Eles não elegeram o Temer, eles elegeram, nenhum governo pode governar sozinho no Brasil, tem que fazer coalizão. E não tem outro jeito. A Amnesty International calculou que 2/3 dos senadores brasileiros têm podre. E, claro, então não foi um Senado limpo, que estava cheio de raiva contra uma presidente corrupta, e sim um Senado muito pouco limpo, que votaram pelo impeachment de uma presidente que não se deixou corromper e que deixou as investigações rolarem. E já que a grande maioria dos brasileiros acham que nenhum país do mundo é tão corrupto e que todos os políticos no Brasil são corruptos, eu sugiro que se terceirize o governo brasileiro. Por exemplo, pega um suíço para presidente, porque a Suíça é um país limpo, né? Um país sem corrupção. Então pega um suíço, e tem até um agora lá que está desempregado, né? Que era o presidente de uma honrosa instituição na Suíça, a FIFA, que é o Joseph Blatter, né? Para ser presidente do Brasil. Com isso, essa série acaba. Vocês estão bem-vindos para dar comentário aí embaixo, né? E eu espero que vocês tenham um bom dia ou uma boa noite e ademã.